Eu sou a Andreia e sejam bem-vindos a mais um episódio da Opinião da Master. E como na outra terça-feira eu não tive tempo de ver nem de postar algum vídeo sobre o outro episódio que passou, neste vídeo eu vou falar sobre dois episódios, o episódio 8 e 9 de Spy Family e também o episódio 8 e 9 de Komi-san Can't Communicate, e também no final vou comentar um pouco sobre o episódio 8 e 9 de Kaguya-sama. Então provavelmente este vídeo vai acabar por ficar um bocado grande. Eu espero que não seja muito porque eu vou ter que editar isto, então esperemos que fique com um tamanho acessível. Então vamos lá começar. O episódio 8 de Spy Family começa lá a mostrar que o espião realmente está bastante nervoso, porque realmente aquela missão de ter 8 estrelas para a Anya é impossível. É mais rápido ela ter 8 raios que 8 estrelas, mas mesmo assim a chefe dele continua a confiar. E eu acho um bocado estranho, mas ao mesmo tempo ok, ele é o melhor espião, então sim, vamos confiar que ele consegue. Depois é a hora de conhecermos o irmão da Yuri, que ele é justo, ele é simpático, ele até é uma pessoa que segue os valores morais, mas ele continua a ser estranho. Ele conhece uma inversão da história que me faz lembrar a Gabi da Attack on Titan, e tipo, eu não quero passar raiva com este personagem, então por favor, percebe que o Twilight não é uma pessoa má. Por isso eu acho que o irmão da Yor ainda nos vai enervar um bocado, mas pode ser que não, mas se calhar vai. E ele esconde a irmã que trabalha na polícia secreta porque é um trabalho muito perigoso e ele não lhe quer contar. E coitadinho, não sabe nada mesmo, não é? Porque a Yor realmente tem um trabalho também nada perigoso, super normal. E ao mesmo tempo, eles protegem-se tanto um ao outro que eles acabam por não ser totalmente verdadeiros um com o outro porque não querem que o outro fique nervoso. E eles escondem as coisas para não haver confusões. E é isto que o Lloyd tem inveja. O Lloyd tem inveja destes irmãos que eles cuidam bué um do outro, são bué fofinhos. É melhor não dizer ao outro o que é que está a acontecer para ele não ficar mais preocupado. Então, não sei, eu acho que a relação deles ok, é muito bom eles quererem se proteger um ao outro, mas ao mesmo tempo eles não são verdadeiros, eles não sabem muitas coisas sobre a vida deles, então... Pá, não sei. É isto que o Lloyd tem inveja. O que é que vocês acham desta relação entre irmãos? Além dele ser um maníaco pela irmã, vocês viram o cacifo dele? Ele é um bocado assustador. E eu não sei se é suposto só ser engraçado ou então não souberam como explicar isto, mas eu acho irritante ele apenas aceitar as coisas porque ok, é a minha irmã, eu gosto muito dela, então eu vou aceitar. Ela esqueceu-se durante um ano que estava casada e não me quis apresentar o marido dela, tipo... Ok, vamos só aceitar isso, vou passar um bocadinho de raiva ali, mas pá, não sei, é suposto ser engraçado, tipo, que engraçado, que ele realmente ele aceita tudo o que a irmã diz, é piada, realmente, o gênio que escreveu isto. Eu acho que é só mais irritante, mas se calhar sou eu que estou a levar isto demasiado a sério, não sei, mas eles podiam ter inventado uma outra explicação e se calhar eles tiveram que fazer o personagem assim para ignorarmos aquela parte e ao mesmo tempo, tá bem que se lixa, ainda bem que eles fizeram assim porque ele chateia menos, apesar de não, porque ele continua a implicar com o Lloyd, então eu e o irmão da Yor não nos damos muito bem. A sério, ele é irritante, ele não gosta do Lloyd que está a fazer o melhor teatro possível, está a ser tão simpático e ele não gosta dele, tipo, que raiva! E, obviamente, que o Lloyd fez o melhor trabalho de casa possível para tentar saber o que é que o irmão dela fazia, sem poder saber como é que devia falar com ele, então fez um bom trabalho de casa. Só não fez um bom trabalho de casa em relação à Yor, porque ela é uma assassina e ele mora com uma assassina e nem sabe, mas pronto, vamos só ignorar essa parte também. Um pequeno à parte, os bonecos que a Anya vê, o Bondman, aquilo é mesmo para crianças, é porque aquilo que estava a dar na televisão não me parecia para crianças, mas não sei. E depois uma parte muito fofinha que aconteceu antes do irmão da Yor chegar, é que a Anya estava a ler o mangá de Spy... Estava a ler o mangá de Spy Wars e estava já no capítulo 5, porque capítulo 5 daquilo que estava na capa, e o Lloyd estava a ler também Spy Wars, mas o primeiro, então eu acho que ele é um pai muito atento e quer ver aquilo que a filha anda a ler, e eu achei esse detalhe muito fofinho, então só vos quis lembrar. E eles agora têm que provar que estão casados e a prova que eles têm que fazer é dar um beijo. Que coisa fácil e normal, já que eles também são adultos, então o Lloyd já deve ter feito alguns trabalhos assim, só que parece que desta vez está mais complicado. Então quando eles finalmente decidem, ok, nós vamos fazer isto, eles preparem-se e acaba o episódio. E aí, a sorte é que parece que eu tinha adivinhado, e então eu deixei este episódio para assistir logo a seguir, quando o outro saísse.
Então eu não tive que passar raiva durante muito tempo, porque só tive que passar o episódio à frente em vez de esperar uma semana. E eu já nem queria criar expectativas, não queria imaginar, eu queria ver só. E pronto, finalmente, começou o episódio. Agora vai, não é? Eles vão se beijar. A Yuri teve que virar uma garrafa. A velocidade com que ela bebe uma garrafa é um bocado assustadora. Ela já fica ali meio bêbada. E é agora, não é? Agora eles estão preparados e começa a opening. E aí! Eu só não passei a opening à frente porque eu gosto da música, mas eu já estava a ficar chateada. Tipo, isto agora virou um episódio de Naruto, aquele em que o terceiro Hokage está a lutar contra o Orochimaru. Eles ficam bué episódios à luta, mas eles estão quase parados. Mas, ok, é agora, não é? Passou a opening e... Não, também não é agora, porque o irmão da Yor é... Sei lá, ele é um maníaco estranho e obviamente que ele não permite que isso aconteça. Só que a Yor também já estava meio bêbada e acaba por dar-lhe uma estalada e armar grande confusão lá em casa. A sério, aquela sala ficou mesmo toda desarmada e eles até acabam por acordar a Anya, que obviamente que tinha que trazer uma cena muito engraçada porque com aquele barulho todo ela acorda assim meio à toa e ela pergunta, está a acabar o mundo? E depois ela volta a dormir. Eu achei essa parte até engraçada, pois ela acorda tipo meio preocupada, mas toda solenta e tipo, não importa, só vou voltar a dormir. E depois do irmão da Yor já ter ido embora todo bêbado e todo ferido, sei lá. Depois do outro dia, a Anne apresenteia-nos com mais cenas fofas e engraçadas, pois ela tinha acabado de acordar e ainda estava sonolenta e ela confunde o pai com uma planta e diz hoje estás um bocado verde, pai. E isso aí pode ser... E isso aí é apenas uma pequena parte do episódio, mas que eu acho que até é bem engraçada. E a Anya consegue dar esse humor, assim, meio infantil até, mas eu acho mais engraçado isso do que o irmão da Yor, ok? E agora o Lloyd começa a desconfiar da Yor, mas não a desconfiar do verdadeiro trabalho dela, que é uma assassina, mas sim se ela sabe o que é que o irmão dela trabalha, e assim ele pode perceber se o estão a espiar ou se ela não sabe só de nada. Então ele cria ali um plano. E no início eles são meio estranhos porque ele já começa a agir meio estranho com ela por não saber se ela está a espiá-lo ou não. E ela, como está meio insegura sobre ser uma boa mãe e uma boa mulher, ela começa a achar isso e há aí um bocado de mal entendido, porque ela pensa que é por ela não ser uma boa esposa, mas não é isso, Yor, deixa de ser insegura, ok? E devido a esse ambiente, a Anya já começa, a Anya obviamente a ler os pensamentos dele, já percebe que aquilo não está a correr bem, eu já fiquei, Anya, por favor, salva-me esta situação. Mas parece que não foi preciso, porque a Anya depois foi para a escola, não mostraram muito da escola hoje, e o espião cria um plano, ele mete uma escuta na Yor para ouvir o que é que ela está a fazer, e depois ele cria um plano de se disfarçar de polícia secreta, ir falar com ela, e assim ela podia acabar por dizer, o meu irmão também trabalha aqui, então não me façam mal. Só que ela realmente não sabia, então correu tudo bem. E depois o amigo do espião lembra-o que realmente ele não se deve focar em sentimentos desnecessários. E se ele mentiu? Não, porque realmente isso vai atrapalhar. Mas se nós queremos que isso aconteça, obviamente que sim, nós queremos que ele tenha assim sentimentos desnecessários porque esta família é linda e realmente eu shippo este casal, então não importa o trabalho, importa o que eu quero que aconteça, ok? Depois em casa a Anya já percebe que o ambiente está diferente e já fica mais feliz porque a família dela já se está a dar bem. E foi só esse episódio, um pequeno susto, mas tudo voltou ao normal. O próximo episódio deve ser focado outra vez mais na escola da Anya, então vamos ver o que é que o Damião vai ter para nós. Agora vamos falar sobre o episódio 8 de Komi-san Can't Communicate. E começa finalmente a viagem deles e eles estão até meio nervosos e ansiosos. E eu acho também que viajar com amigos deve ser uma sensação incrível, porque eles vão viajar e eles vão ainda ficar lá durante um dia, então eu acho que seria bem divertido fazer isso. Então eu percebo completamente a animação deles e eles até meio nervosos. E lá chega o comboio e depois o Tadano é o presidente e ele vai ter que ver se está lá toda a gente dentro, se não está a faltar ninguém. E isso também mostra os grupos que estão feitos. E eu tinha dito no outro episódio, eu já não me lembro, mas eu acho que disse que o Narciso, o Katai-kun e a Komi-san iam ficar juntos. Mas parece que a minha aposta não estava muito certa, porque a Komi-san ficou com umas personagens que nós ainda não conhecemos. Mas o Narciso e o Katai-kun ficaram juntos, então meio que adivinhei um bocadinho, não foi? Lá mostram cada grupo, porque aquilo é grupos 3, e cada grupo está a fazer uma coisa diferente, e assim vemos um bocado mais dos personagens. E eu acho que esse princípio da viagem até foi divertido,
deles apenas lá a brincarem um pouco uns com os outros, sempre com a Najime a fazer comentários engraçados, então acho que foi um bom começo de viagem. Depois, quando eles chegam lá àquela cidade, eles têm o privilégio de ter um guia turístico e nós, durante um bocadinho do episódio, vamos ver a perspectiva da guia. E eu acho que até foi interessante nós vermos isso e ver como é bastante complicado. Pois eu até os percebo, não vou dizer que eles apenas são maus alunos por estarem a ouvir, por não estarem a ouvi-la. Eles no princípio até foram um bocadinho parvos com ela lá, umas brincadeiras que, pronto, é normal, mas ao mesmo tempo é um bocado desnecessário. E eu até percebo porque é que eles não estão a ligar para a guia, porque eles querem estar a divertir, querem estar a falar com outras pessoas, a fazer outras coisas, e até percebo eles não estarem a tomar muita atenção. Mas há coisas que ela conta que são mesmo interessantes e eu acho que eles também iriam gostar se estivessem atentos. Só que eu percebo por. Eu até os percebo, porque depois fica muito cansativo se só ficarem ali a ouvir história e quando estão apenas a ouvir o guia, não podem fazer comentários com os amigos, não podem estar a falar e a rir, não podem estar a aproveitar aquilo da forma como querem e se a seguir um roteiro, e às vezes isso não é tão interessante. Mas eu acho que eles poderiam fazer um pouco dos dois, e ser um guia realmente parece uma coisa bastante complicada, pois é ainda por cima ter que captar a atenção de adolescentes com coisas que eles não se importam. Tens que saber muitas informações, algumas piadas eu acho que era necessário também. Então eu acho que, coitada da guia, e é complicado o trabalho dela realmente. Conseguimos perceber isso ao longo do episódio e ela tipo, ok, agora eu digo isto e eles vão se interessar e eles só ficam, não queremos saber. Só que depois ela mostra uma parte em que ela ficou bastante contente porque a Komi-san e o Tadano estavam a ouvi-la e ela lembra-se como já ter pelo menos uma pessoa a ouvi-la já é o suficiente para saber que está cada vez mais perto para se tornar um guia ideal que as pessoas gostam, que já ter alguém interessado já é o suficiente para ela estar a falar. Alguém está a ouvir a história dela, então alguém se importa com aquilo que ela está a dizer e depois ela ficou muito mais animada para continuar o seu trabalho. E obrigado, Komi-san e Tadano, por serem excelentes pessoas e ajudarem assim o trabalho de outras. E realmente estava a ser até um bocado triste ver ela tão desanimada com o trabalho dela naquele momento, só que depois melhorou. E depois eles vão dormir num sítio que eu não sei bem se aquilo pode ser considerado um hotel ou não. Que as meninas estão todas juntas, os meninos estão todos de um lado. E por acaso eu achei que o grupo dos meninos não se ia dar muito bem, mas eles deram-se estranhamente bem. Mas a Najima estava no grupo das meninas, embora não sabemos bem o que é que ela é, mas acho que isso nem sequer é importante. E obviamente que a Najima só tinha que dar boas ideias e para escolherem o lugar em que elas iriam dormir, que tal uma luta de almofadas? Luta de almofadas só são divertidas em filmes ou assim, porque na vida real nem fazem muito sentido, porque não percebo quem é que ganha na luta de almofadas, quem é que perde, e acaba sempre por correr mal, então é uma boa ideia da Najma, mas é por ela ser um anime, porque na vida real, luta de almofadas não é assim tão divertido e não corre lá muito bem. Só que depois a professora chega para ver se elas estão a dormir, então elas nem sequer acabam por escolher o lugar onde vão dormir, só deitam-se a algum sítio rápido antes que a professora abra a porta, mas mesmo assim eu gostei da ideia. E agora começou o episódio 9, ainda na viagem, é o segundo dia, e é o dia livre em que cada grupo pode fazer o que quiser e a Komi-san está com aquelas duas personagens que nós só as começámos a conhecer agora nestes episódios da viagem. Aqueles estavam um clima meio tenso porque elas não falavam, elas não se conheciam e eu percebo como é complicado sair desse clima quando não se conhece bem as pessoas e não se sabe o que é que se pode dizer, até que nível podes fazer uma piada ou assim, então é bastante complicado, só que houve uma que decidiu criar um plano para aquele dia livre e salvou a situação. E realmente criar planos deve dar muito trabalho, então aquela pessoa é incrível porque o plano dela realmente estava bastante completo. Só que aquilo exige muito mais esforço do que apenas pensar, porque também é preciso dinheiro para o plano correr bem. Então, esse plano é meio impossível, mas de alguma forma ela lá comprou os bilhetes para no parque de diversões poder passar à frente nas filas de espera. E assim podes aproveitar mais coisas em menos tempo, porque não tens que ficar à espera. Basicamente só ficas com a parte divertida, mas para isso vai custar caro. E ela comprou, ela é mesmo uma boa amiga e rica, provavelmente para comprar bilhete para todas. E aquele plano parece tão divertido e elas fazem coisas que realmente eu também gostava de experimentar, ainda por cima com amigos, deve-se ter uma outra animação.
e ao meio-dia elas iam começar a almoçar e já se tinham divertido tanto. Tipo, eu até ao meio-dia acho que faço uma ou duas coisas. Não sei, eu acho que o meu tempo passa de maneira diferente do que para elas. Talvez elas acordaram bem cedo e normalmente não é o que eu costumo fazer nas férias. E depois elas ainda foram fazer várias coisas durante a tarde e elas têm que correr para chegar ao comboio e depois elas já chegam cansadas porque tiveram que correr porque iam quase perdendo o comboio porque estavam atrasadas. E há uma discussão, começa a haver uma discussão em que eu fico, não sei bem como resolver isto, não sei se querem que lado ficar, porque eu consigo perceber um pouco das duas. Uma estava zangada por aquele ter sido apenas tão um roteiro a seguir, sem poder sair dali, não podem se atrasar nem um pouco, porque o roteiro está feito com aquele horário. E, e ela estava zangada por ter sido aquele tão à pressa que não era preciso ter feito aquilo tudo. E a outra, realmente é um bocado injusto, ela esforçou-se tanto para aquilo correr bem e fez aquele plano que acho que não lhe deviam estar a culpar. E eu percebo também por ela estar zangada, porque só ficaram atrasados porque a outra, como eu não sei o nome delas, vocês vão ficar a ouvir, porque a outra e a outra e a outra, e se vocês viram o episódio, eu espero bem que estejam a imaginar qual é. Então, a menina das tranças, eu acho que ela tem tranças, não tem. A menina de óculos, acho que ela tem óculos, e a menina sem óculos. A menina com óculos tinha feito o plano, e realmente é injusto a outra, sem óculos, estar a culpá-la de terem que fazer as coisas bastante à pressa, quando na verdade o plano só ficou mudado porque a outra, sem óculos, atrasou-se um bocado a almoçar. Mas ao mesmo tempo a culpa não é nenhuma e acho que elas só deviam ficar contentes. E eu não sabia como salvar aquela situação, só que a Komi-san apareceu e obviamente que ela sabia como resolver aquilo. E ela decide mostrar as fotos que ela tirou durante aquele tempo. E ela lembra como aquilo foi divertido. E realmente não importa estar a discutir sobre o que aconteceu. O que importa é que no final elas divertiram-se. Mesmo tendo que ir a correr para o comboio, eu acho que isso nem sequer vale nada para criar uma discussão depois delas terem gostado tanto daquele dia. Então, realmente não importa quem se esforçou mais, não importa se a outra tem culpa. O que importa é que no fim elas tenham ficado contentes com aquilo que elas fizeram. E depois, no final de tudo, elas chegam cansadíssimas até ao hotel, que eu não sei se é um hotel, e essa sensação em viagens é tão incrível quando tu vais para a cama depois de teres feito várias coisas e tu ficas, estou tão cansado, mas estou tão feliz com tudo o que aconteceu. E realmente, aquela viagem delas, aquilo que elas fizeram juntas, ainda por cima, elas criaram uma amizade dali, elas ficaram-se a conhecer melhor, então eu achei que foi uma viagem bastante divertida para a Komi-san, que ela no princípio até estava nervosa sobre aquela viagem, mas ela deve se ter divertido bastante. Depois elas têm outra vez uma discussão, a menina de óculos e a menina sem óculos. Mas desta vez não é bem uma discussão, é apenas uma... A outra está a tentar fazer uma pergunta, mas não quer fazer a pergunta diretamente. Então eles meteram aquilo como se fosse um jogo de xadrez, só que não é xadrez. É um jogo qualquer que é meio xadrez, mas a versão japonesa, eu não sei bem, nem me lembro do nome, mas é meio que xadrez e eu acho isso bastante interessante. E às vezes até quando eu quero fazer piadas de ok, tu vais perguntar isto àquela pessoa e é como se ela ficasse em checkmate e assim ela vai ter que responder. Eu já fiz essas piadas e eu acho até bastante interessante eles terem mesmo mostrado o jogo ao mesmo tempo em que elas estavam a falar, porque flui diferente a conversa e acho que fica mais engraçado do que algo apreensivo de socorro, ela tem que responder, fica mais... Não sei, eu gostei bastante como fluiu essa discussão. E depois, quando elas finalmente iam dormir, na verdade não iam dormir, iam ficar a falar sobre conversas amorosas. Só que eu acho que eles meteram isso como se fosse um clichê. Só que eu acho que até nem é. Porque não me estou a ver do nada. Ok, agora tema conversas amorosas. Acho que se esse tema aparecer, apareceu, mas não há. Ok, antes de irmos dormir, vamos falar sobre isto. Então eu acho que foi um clichê, só que não muito real, porque não é o que acontece e não é assim um tema de ok, agora isto é o tema. É tipo, falamos de vez em quando, se apareceu na conversa, apareceu, se não apareceu, olha, aparecesse. Então foi um clichê que não é real, ok? Se vocês acham que é real, não é. Pelo menos no final da viagem elas começaram-se a dar muito melhor e agora já são mais amigas para a Komi-san escrever lá no papelzinho dela. E não me lembro, faltava 70 e tal amigos. Acho que era 70 e tal, não sei. Mas pronto, Komi-san, tu consegues. Mas uma coisa que é real é esses planos de amigas tentarem
fazer a outra aproximar-se da pessoa que ela gosta. E eles fizeram isso com o Tadano, disseram para ele se sentar ao lado da Komi-san. E esses planos realmente existem e normalmente apenas são enervantes, por isso não façam isso. Ou façam. Façam o que quiserem, no fundo. Acho que com a Komi-san e o Tadano até correu bem. Ela passou um bocadinho de vergonha, mas depois lá estava-lhe a mostrar como a viagem dela tinha sido bastante divertida. Tenho que admitir que estou com um bocado de inveja da Komi-san, porque as fotos que ela tem realmente são de momentos que ela gostou. E normalmente eu nunca tenho fotos desses momentos porque eu esqueço-me sempre de tirar foto. Eu fico, e agora se tivéssemos uma foto neste sítio onde fizemos isto, ia ser incrível para lembrar. Mas não, nunca ninguém tira fotos e nunca há fotos bonitas assim. Então, Komi-san, estou com inveja de ti de saber a situação perfeita para tirar foto. Agora, um comentáriozinho sobre o episódio 8 e 9 de Kaguya-sama. Vemos como o presidente não tem estilo nenhum para escolher roupa e tem que ser a irmã dele a ajudá-lo. Parece que o presidente anda aqui a aprender com uma pessoa, tipo eu. E ainda bem que ele tem a irmã para ajudá-lo, porque as roupas dele realmente não estavam com nada. E vamos também ficar contentes por finalmente a Kaguya admitir para si mesma que gosta do presidente e quer dar alguma coisa no formato de coração, porque ela é uma lenda do festival. Se é certo ou errado não sabemos, mas ela ainda não achou o presente que ela quer. E o tesoureiro está sem tempo para se declarar para a pessoa que ele quer, só que eu acho que na verdade isso de sem tempo não existe, então vai com calma, presidente. Não é presidente, é tesoureiro. Vai com calma, tesoureiro, eu sei que tu consegues, e se não conseguires também está tudo bem. E ele vai conseguir convidá-la para sair, só que não sabemos se vai acontecer alguma coisa mais dali, porque eu acho que o anime agora poderia mudar para o tesoureiro e o seu harém, porque acho que já há várias meninas que estão interessadas nele, várias, tipo 3, só que, não sei, o tesoureiro realmente está-me a surpreender. No episódio 9 é mostrado um flashback onde vemos a forma como o presidente se apaixonou pela Kaguya e realmente foi um bom momento que eu irei comentar num vídeo depois, eu acho. E realmente foi uma boa razão para ele começar a gostar dela. E quando eu fiz um vídeo a dizer que se calhar eles não gostavam do outro, eu ainda não tinha esta informação, então se calhar a minha ideia mudou um bocado. Eu vou deixar o vídeo aí em cima para vocês verem e darem a vossa opinião sobre realmente a Kaguya e o presidente gostam mesmo um do outro ou não. Só que nessa altura eu ainda não tinha visto este episódio, se calhar a minha ideia está um bocadinho já mudada. Não sabemos, ainda vamos ver os próximos, mas eu acho que também vou comentar sobre isso noutro vídeo, a forma como a Kaguya é. A Kaguya, ela disse que as pessoas nunca faziam nada sem querer uma outra coisa em troca. E eu acho que o Shirogane fez qualquer coisa dessa forma, fez algo sem querer outra coisa em troca, e acho que foi nesse momento que a Kaguya se apaixona por ele. Ou se calhar isto é uma fanfic toda da minha cabeça, vamos descobrir isso no próximo episódio, talvez. Eu gostava de um bocado mais de flashback de quando o Shirogane criou o Conselho Estudantil, quando ele era o presidente, como é que ele chamou a Kaguya para ser a vice-presidente no início. Eu acho que seria bastante interessante ver isso, então esperemos que isso seja mostrado. Digam também aquilo que vocês acharam sobre Kaguya-sama ou sobre os outros dois animes, as vossas expectativas aí nos comentários, escrevam aí. Deixem o like se gostaram, partilhem, subscrevam, até ao próximo vídeo e bye bye!